A minha saudação a cada uma e a cada um de vocês que dominicalmente, antes ou depois, nos honra com a sua presença, seus likes, seus comentários, suas inscrições no canal e seu apoio aqui pelo Pix também, que é importante para que materialmente tenhamos condições de nos mantermos vivos aqui no canal. Conto com um cumprimento extremamente afetuoso, carinhoso, de uma colega aqui do YouTube, Angélica Nascimento da Silva, que no domingo passado, quando ela pôde assistir à reflexão do Evangelho às 2h45, ela disse: obrigada por esse banquete espiritual. Agora, de alma alimentada, tentarei retomar o sono. Obrigada por santas palavras. Eu é que lhe agradeço, companheira, que eu não conheço pessoalmente, Angélica, por palavras tão incentivadoras, tão fraternas, animadoras e que me falam profundamente. Compartilho-as com todos os outros, com todas as outras que participam do nosso canal e particularmente deste programa Reflexão do Evangelho, agora, nesse momento que vocês assistem. Pois o Evangelho desse quarto domingo da Páscoa é o de João, no capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18. E como sempre, contando com a compreensão de vocês, peço que leiam, mas leiam mesmo este Evangelho antes de assistirem a reflexão, fazer os comentários de vocês, de se nutrirem como faz e fez a amiga Angélica. E se houver mais alguma pessoa aí com vocês, leiam juntos em voz alta, compartilhem as impressões iniciais sobre esse Evangelho, porque logo após a vinheta retornaremos para uma reflexão mais profunda que nos edifique, que nos inspire, que nos ajude, que nos abençoe, que nos nutra, como aconteceu com a irmã e companheira Angélica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois este Evangelho, que se baseia na alegoria do bom pastor, demonstra também que Jesus se colocou como aquele que resgata a tradição profética que define reis do passado que cometeram injustiças e se afastaram do povo, como os rabinos e sacerdotes do templo que igualmente abandonaram o povo, os pobres, os órfãos, os injustiçados, para se concentrar numa religião de privilégios, uma religião de holocaustos e sacrifícios, sem justiça e sem compromisso com o êxodo que era para libertar o povo. E agora Jesus também considera os fariseus e os atuais sacerdotes do templo e das sinagogas como os pastores, ou pior do que isso, como os lobos, e a figura aqui é do Evangelho, não tem nenhum conteúdo antiambiental, antinatureza, mas com uma figura
apenas para ilustrar o que os lobos fazem quando adentram para satisfazer as suas necessidades, participar do ciclo da vida, no meio de um rebanho, separando as ovelhas, destruindo o rebanho para abocanhar as mais fracas e assim se alimentarem. E Jesus diz que o mercenário, que é uma outra figura também importante ao lado do lobo, que cuida das ovelhas que não são dele, com quem ele não tem compromisso, a quem ele não ama, a quem ele não se entrega, quando vê a presença do lobo devorador, abandona as ovelhas, foge e as deixa frágeis, serem abocanhadas e destruídas pelos lobos. Esta é uma parábola muito comentada, eu mesmo já devo ter comentado umas 3 ou 4 vezes aqui no canal, no nosso quadro Reflexão do Evangelho, mas sempre vale a pena retornar a ela, para destacar esta figura coletiva do rebanho. A figura da mobilização das ovelhas conduzidas pelo bom pastor, pelo pastor de fato, pelo pastor que ama, que cuida, que protege, que defende com a própria vida as ovelhas em busca do pasto e da água. As ovelhas que simbolizam exatamente o sentido coletivo, o sentido do arrebanhamento, não somente delas, mas das próprias pessoas, o sentido do pertencimento, de que só se sentem como tal, como vivas, na medida em que pertencem a um rebanho. E o outro valor que deve ser destacado aqui é o fato de que Jesus se diz o bom pastor. O bom aqui é a ideia do bem. O bem que habita Jesus, que mobiliza Jesus, que movimenta Jesus, que o dinamiza para o meio das ovelhas, para o meio do povo, como recebendo um mandato do Pai. Ele é o bom pastor, para representar aqui, ressignificar aquilo que Moisés ouviu lá da sarça ardente, quando Deus disse, eu sou o que sou. Aqui Jesus diz, eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu a entrego porque quero entregá-la. E conheço o Pai. O conhecimento do Pai é do projeto do Pai. É do bem que é vida eterna, vida abundante do Pai, como se refere aqui no versículo 10 desse capítulo 10 de João. Ele conhece o Pai e luta pelas coisas do Pai, que é da alimentação das ovelhas, do cuidado das ovelhas, da segurança das ovelhas, da proteção das ovelhas entre tantos perigos, riscos e até fracassos que doem, que machucam, que sangram. Este é o Jesus, bom pastor, que nós queremos destacar aqui. Que não é um Jesus religioso, no sentido de que se abrace ao templo, que se abrace aos preconceitos, aqui muito incentivados, impostos pelo farisaísmo, pelo rabinato. Estes maus pastores, em contradição ao bom pastor que é Jesus, praticam e realizam a maldade, o mal, que se desdobram em entrega das ovelhas aos invasores, aos que destroem, aos que matam, aos que roubam, aos que assaltam, aos que
desvaem as vidas das ovelhas. Esses maus pastores aqui, estes mercenários aqui, estes lobos aqui, são os fariseus com quem Jesus se debate desde o capítulo 9, aqui de São João, com o caso do cego. Um bom pastor se alegra, vibra com a visão encontrada pelo cego, porque ele era deficiente desde o nascimento. Agora, os mercenários e os maus pastores perseguem o cego, o chamam para um interrogatório infinito, tentando colocá-lo em confusão, usando a lógica da confusão para colocá-lo em contradição consigo mesmo e assim apanharem Jesus que o curara. Esta é a figura do mercenário, do mau pastor, do lobo que vem para destruir e que se incomoda com o bem potente, o bem pascal, o bem da ressurreição, que Jesus vive no meio do povo, compartilhando este bem com o povo, não de forma assim demagógica, não de modo cumprimental. Deus te abençoe, Deus fique contigo, Deus está no comando, e a pessoa fica lá descomandada, abandonada, como as ovelhas sem rebanho. Não, Jesus realizava o bem realmente se encontrando, por um lado, com os que eram vítimas do mal, dos mercenários, dos lobos, dos maus pastores, e do outro lado, atacando, enfrentando, denunciando profeticamente o sistema gerador, paridor, sustentador do mal. Esse evangelho é adaptável, e não só para a gente dizer, olha, está aqui, dá para dar. Não, não é isso. Esse evangelho é necessariamente coincidível com o tipo de vida que nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo. O mundo é dividido, mesmo de verdade, mais do que entre o bem e o mal, entre o mal aqui praticado pelos lobos nacionais e internacionais, pelos mercenários nacionais e internacionais, pelos maus que realizam a maldade de todas as formas possíveis e até impossíveis e inimagináveis. E as vítimas, aquelas que são atacadas, são destruídas, para serem roubadas pelos lobos, pelos mercenários e pelos maus pastores. Pastores não somente no sentido religioso, se bem que no sentido religioso nós vemos muitos maus pastores em todas as religiões, que entregam as ovelhas de bandeja, com gospel, com corais, com conjuntos musicais pagos caramente com o dinheiro das ovelhas, para que elas, assim, fragilizadas e até encantadas com uma certa espiritualidade que não tem nada a ver com o evangelho, sejam entregues sem reclamar, sem berrar, sem mexer as patas, sem protestar. Mas do ponto de vista do campo econômico, do campo das políticas públicas, no campo da justiça e da igualdade, ali se vê os mercenários, os sabotadores, os destruidores, realizando o mal intensamente para a grande maioria. Para eles todo bem, mas um bem falso,
Um bem com máscara de bem, mas no fundo uma tremenda dor maldade para multidões. O mundo noticia o que se descobriu no Brasil agora sobre a economia. Em 2023, a economia melhorou muito para grande parte da população. Mas esta melhora é comparada a migalhas. Esta melhora é comparada a retalhos do que sobra. Porque enquanto 1% abocanha 40% da economia do país, e no mundo esse cálculo é muito pior ainda. Então aí nós, no lugar dos 40%, existem péssimas condições habitacionais, com pessoas descendo durante as chuvas e tempestades como cacos velhos, como madeiras podres, como pedras e lamas que rolam dos morros, sepultando as pessoas, porque os 1% lhes impossibilitaram habitações minimamente dignas, bem construídas, confortáveis e justas. 38 milhões de pessoas ainda não têm segurança alimentar. Passam fome, passam miséria, morrem nas ruas, são atacadas umas pelas outras, porque o ser humano, quando com fome, no estilo de qualquer animal, instintivamente brigam uns com os outros para tomar o mínimo que cada um tem. Então aí se gera a violência, se gera a barbárie, se gera a destruição de uns pelos outros, mas essa destruição vem de cima dos 1% que abandonam 40% sem nenhum recurso para viver com dignidade. Vê-se esses 1%, o roubo, se vê o saque, se vê a morte, graças ao padecimento de muitos indígenas, irmãos e irmãs nossos que já ocupavam essas terras e que são todos os dias saqueados, ameaçados, como se vê nesse pobre noticiário da mídia rica dos poderosos. Então, está aí um ambiente, uma estrutura que faz a sabotagem, o assalto e a morte dos pobres. E esse mecanismo não é automático, esse sistema não é caído do inferno nem do céu, esse sistema é manuseado por pessoas que se locupletam em cima da pirâmide enquanto pisoteiam em cima dos que estão embaixo, na base da pirâmide. E o pior de tudo isto é que os cristãos e cristãs que completam as suas almas nos templos, apreciando pregadores que destroem as sagradas escrituras, que destroem com as suas exegeses e hermenêuticas miseráveis para favorecer os lobos e os mercenários, nada sentem, nada fazem, não realizam o bem que há em Jesus em favor daqueles que padecem, o mal que há nos mercenários e lobos que destroem a economia da maioria. Pelo contrário, o que se vê são igrejas, bispos, pastores, pastoras, donos de verdadeiras empresas de enganar a fé pública, como bispos cardeais também, aderindo ao fundamentalismo, ao fascismo,
ao neoliberalismo para roubar todas as possibilidades e brecar as melhoras de condições das ovelhas, abaladas pelos saques dos lobos, dos mercenários e dos saqueadores da economia popular. Então, meus amigos e minhas amigas, este evangelho do bom pastor, este evangelho do quarto domingo da Páscoa, que não é após a Páscoa, mas da Páscoa que continua, e que não é chocolatinho, que não é batidinha nas costas dizendo Feliz Páscoa, que não é mensagem sem significado pelo WhatsApp, mas que deve ser a Páscoa que transforma esta realidade absolutamente insustentável. Não se sustenta uma realidade dessas. Inaceitável, não se aceita uma realidade dessas. Isto afronta a fé, porque a fé é vida abundante. A fé é bem. E é bem não só para mim que creio, mas é bem para aqueles com quem e por quem devemos lutar. Assim deve ser a fé. Não há como seguir o Jesus que cuida das ovelhas, que enfrenta os lobos e mercenários, sem sermos fiéis à sua missão que ele recebeu do Pai. Não há como dizermos que seguimos Jesus e ofuscamos a consciência, ofuscamos a visão para os grandes dramas dos nossos irmãos e as nossas irmãs, abatidos como feras a serem mortas e extirpadas da vida, como se quem faz isso tivesse o direito e até a procuração de certos cristãos e cristãs para fazer estas barbaridades. Este evangelho sacode, este evangelho perturba. Este Jesus é frontalmente o Jesus que não tem nada a ver com aquele glorioso das igrejas, com aquele do trono que virá para separar os perfumados, as pessoas perfumadas pela religião, das outras que perderam o caminho da dignidade, da justiça, das políticas econômicas e públicas que realmente levantem as pessoas. Este Jesus é um Jesus que nos remete ao confronto, à luta para transformarmos essa situação por não aceitarmos cegos, pessoas com fome, nuas, presas, abandonadas nos hospitais, sem atendimento digno, doentes, esqueléticas, tristes, sem perspectiva de existência. Então, meus cumprimentos, minha irmã Angélica. A minha bênção para aqueles e aquelas que fazem pelo próximo, não o suficiente, e não se contentam com a caridade, e não se contentam com a filantropia, mas querem muito mais condições permanentes de vida abundante para todas as pessoas, independentemente do que elas pensam, independentemente do que elas defendem. Mas o que mais interessa aos seguidores e seguidoras de Jesus é sermos fiéis ao que ele foi, ao que ele fez, ao confronto praticado por ele e à luta que ele fez na defesa das ovelhas perdidas, massacradas, espizinhadas e ameaçadas de destruição. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece na sua graça, atuando em nossa vida, nos fortaleça em nós o bem que moveu Jesus.
que o amor de Deus, que é Pai e Mãe, seja esta força extraordinária que não se esgota jamais diante do sofrimento do mundo, do nosso próximo. Ambos tão ameaçados pela injustiça dos poderosos, dos farsantes, dos mercenários e lobos que sabem muito mais jogar bombas sobre os pobres do que compartilhar o pão, que é merecimento dado pelo Pai. E que o poder do Espírito Santo, da Santa Ruá que sopra em nós, esta força extraordinária, para não desistirmos nunca de não só seguirmos Jesus nominalmente, mas seguirmos Jesus na prática da nossa vida, como aqueles que, identificados com Ele, lutam pelo bem, lutam pela vida abundante, lutam para que isso seja um sistema de relações e não somente pitacos, carita angélica. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, sejam sempre conosco, agora e para sempre. Amém.